O século XXI viu um grande avanço em inovações médicas que transformaram os cuidados de saúde. Essas invenções não só melhoraram nossa capacidade de diagnosticar e tratar doenças, mas também aumentaram a qualidade de vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Da medicina de precisão às tecnologias que salvam vidas, a seguir estão as 5 maiores invenções médicas do século XXI, cada uma escolhida por seu profundo impacto na prática médica e no cuidado aos pacientes. CRISPR-Cas 9, revolucionando a edição genética. O CRISPR-Cas 9 é uma das maiores inovações médicas do século XXI, revolucionando a pesquisa e abrindo novas possibilidades para tratar doenças genéticas. Repetições palindrômicas curtas, agrupadas e regularmente espaçadas, que significa repetições palindrômicas curtas, agrupadas e regularmente espaçadas, funciona com a enzima Cas9 para fazer cortes precisos no DNA. O CRISPR-Cas 9 guia a enzima Cas9 até um ponto específico do DNA por meio de um ácido ribonucleico sintético. Uma vez no local-alvo, a Cas9 age como uma tesoura molecular cortando o DNA. Os processos naturais de reparo celular atuam corrigindo o corte, podendo desativar o gene, knockout, ou permitindo a inserção de nova sequência genética. Essa capacidade de editar genes com precisão tornou repetições palindrômicas curtas, agrupadas e regularmente espaçadas uma ferramenta poderosa na pesquisa genética. 2. Imunoterapia, usando o sistema imunológico para combater o câncer. Essa abordagem revolucionou o tratamento, mudando como pensamos e lidamos com a doença. Diferente da quimioterapia e radioterapia, que destroem células cancerígenas diretamente, a imunoterapia fortalece o sistema imunológico para que ele reconheça e elimine essas células com mais eficácia. Existem várias formas de imunoterapia, cada uma atuando de maneira única para potencializar a resposta imunológica contra o câncer. A terapia com células receptor de antígeno quimérico T modifica geneticamente as células T do paciente para que reconheçam células cancerígenas. Uma vez que essas células T modificadas são infundidas de volta no paciente, elas procuram e destroem as células cancerígenas. A terapia receptor de antígeno quimérico T tem sido especialmente eficaz no tratamento de alguns tipos de leucemia e linfoma. Apesar de seu potencial, a imunoterapia não está isenta de desafios. Nem todos os pacientes respondem à imunoterapia, e alguns podem ter efeitos colaterais graves, como síndrome de liberação de citocinas, ou eventos adversos imunológicos, EARIs, que afetam vários órgãos. Além disso, a imunoterapia pode ser cara, gerando preocupações sobre acesso e equidade no sistema de saúde. 3. Órgãos artificiais, prolongando a vida e melhorando a qualidade de vida. O desenvolvimento de órgãos artificiais representa um dos avanços mais significativos na tecnologia médica, oferecendo soluções que salvam vidas para pacientes com falência de órgãos. Esses dispositivos projetados são desenvolvidos para replicar a função dos órgãos biológicos, oferecendo suporte crítico para pacientes que aguardam transplantes, ou, em alguns casos, proporcionando uma solução permanente para a falência de órgãos. Vários tipos de órgãos artificiais foram desenvolvidos, cada um atendendo às necessidades de pacientes com tipos específicos de falência de órgãos. O coração artificial total. É um dispositivo que substitui completamente a função de um coração em falência, como o coração artificial total temporário SynCardia. Aprovado pela Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, em 2004, é um dos dispositivos mais amplamente utilizados e salvou a vida de muitos pacientes que aguardavam transplante de coração. O dispositivo funciona bombeando sangue por todo o corpo, assumindo o papel dos ventrículos do coração. Rins artificiais. Para pacientes com doença renal em estágio terminal, o desenvolvimento dos rins artificiais vestíveis, WACS,
foi um divisor de águas. Esses dispositivos fornecem diálise contínua, filtrando os resíduos do sangue e mantendo o equilíbrio dos eletrólitos, reduzindo a necessidade das sessões tradicionais de diálise. O desenvolvimento e a implementação de órgãos artificiais apresentam desafios significativos. Uma grande preocupação é a biocompatibilidade, pois o sistema imunológico pode rejeitar o órgão artificial ou reagir mal aos materiais usados. Além disso, a durabilidade a longo prazo e o risco de infecção são desafios contínuos que precisam ser enfrentados para melhorar a segurança e a eficácia dos órgãos artificiais. Avanços futuros em biomateriais, engenharia de tecidos e medicina regenerativa trazem a promessa de superar esses desafios. Pesquisadores estão explorando o uso da bioprintagem 3D para criar órgãos bioengenheirados que sejam mais compatíveis com o corpo humano e menos propensos à rejeição. O objetivo final é criar órgãos totalmente funcionais e bioengenheirados com células do próprio paciente, eliminando a necessidade de imunossupressão e reduzindo o risco de rejeição. 4. Impressão 3D na medicina, revolucionando o cuidado personalizado. A impressão 3D, também conhecida como manufatura aditiva, tornou-se uma tecnologia transformadora na área médica, permitindo a criação de implantes personalizados, próteses e até mesmo tecidos. Essa tecnologia inaugurou uma nova era de medicina personalizada, permitindo adaptar dispositivos e tratamentos à anatomia e às necessidades de cada paciente. Uma das aplicações mais significativas da impressão 3D na medicina é a produção de implantes e próteses personalizados. Com dados de imagem médica, como tomografias ou ressonâncias, impressoras 3D criam implantes que se ajustam à anatomia do paciente. Esse nível de personalização aprimora o encaixe e a função dos implantes, resultando em melhores resultados cirúrgicos e recuperação mais rápida. Por exemplo, implantes de titânio impressos em 3D agora são comumente usados em cirurgias ortopédicas, como substituições de quadril e joelho. Talvez a fronteira mais empolgante da impressão 3D na medicina seja a bioimpressão, onde células vivas são impressas camada por camada para criar tecidos e, eventualmente, órgãos, embora a criação de órgãos totalmente funcionais ainda esteja em fase experimental. A bioimpressão mostrou potencial na produção de enxertos de pele, cartilagem e vasos. Essa tecnologia tem o potencial de revolucionar o transplante de órgãos ao fornecer um suprimento ilimitado de órgãos bioengenheirados totalmente compatíveis com o sistema imunológico do receptor. Apesar de suas vantagens, a impressão 3D na medicina enfrenta vários desafios. A biocompatibilidade dos materiais na impressão 3D é crucial, pois alguns podem causar reações adversas ao serem implantados no corpo. Além disso, o cenário regulatório para dispositivos médicos impressos em 3D ainda está em evolução, com questões sobre controle de qualidade, segurança e padronização que precisam ser abordadas. Olhando para o futuro, pesquisas contínuas em bioimpressão buscam superar esses desafios e se aproximar do objetivo de imprimir órgãos totalmente funcionais para transplante. Avanços em biomateriais, biologia celular e tecnologia de impressão 3D serão fundamentais para concretizar essa visão. À medida que a tecnologia evolui, espera-se que a impressão 3D desempenhe um papel cada vez mais importante na medicina personalizada, tornando-se uma das invenções médicas mais promissoras do século XXI. 5. Telemedicina transforma a prestação de cuidados de saúde. O uso da tecnologia para atendimento remoto revolucionou a assistência médica, principalmente em regiões carentes e distantes. Embora a telemedicina exista de várias formas há décadas, foram os avanços na tecnologia de comunicação digital no século XXI que a tornaram um componente fundamental da saúde moderna. A telemedicina abrange uma ampla variedade de serviços, incluindo consultas virtuais, monitoramento remoto e a transmissão de dados médicos por meio de videoconferência. Pacientes podem consultar profissionais de saúde sem precisar ir até uma unidade médica.
Dispositivos de monitoramento remoto, como sensores vestíveis, permitem que os profissionais de saúde acompanhem os sinais vitais e outros indicadores de saúde dos pacientes em tempo real. Além disso, as plataformas de telemedicina podem facilitar o compartilhamento de imagens médicas, resultados de exames laboratoriais e outros dados entre os profissionais de saúde, melhorando a coordenação do atendimento. Apesar dos benefícios, a telemedicina enfrenta desafios como segurança de dados, privacidade dos pacientes e exclusão digital. Garantir a confidencialidade e a segurança dos dados dos pacientes é fundamental, especialmente à medida que as plataformas de telemedicina se tornam mais integradas aos prontuários eletrônicos de saúde. Nem todos os pacientes têm acesso à tecnologia ou internet confiável, o que gera desigualdades na telemedicina. O século XXI tem sido marcado por avanços extraordinários na tecnologia médica, com invenções como CRISPR-Cas, nova imunoterapia, órgãos artificiais, impressão 3D e telemedicina transformando o cenário da saúde. Essas inovações não apenas melhoraram o diagnóstico, o tratamento e o manejo de doenças, mas também aumentaram a qualidade de vida de inúmeras pessoas. À medida que continuamos a ultrapassar os limites da ciência médica, essas invenções servem como um testemunho do poder da engenhosidade humana e do potencial para superar alguns dos problemas de saúde mais desafiadores do nosso tempo. O futuro da medicina é promissor, com essas tecnologias inovadoras abrindo caminho para conquistas ainda maiores nos próximos anos. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal Medical Appraisals no YouTube para obter informações valiosas sobre avaliações, revalidação e temas em alta relacionados à saúde e ciências da vida.